Olá, depois de 40 dias de guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, nesta quarta-feira, a primeira resolução sobre o conflito, com foco na proteção de crianças, pedindo a libertação de todos os reféns, a abertura de corredores permanentes de ajuda humanitária e a adoção de pausas humanitárias urgentes de vários dias para permitir a entrada de ajuda à população civil. A Israel já avisou que não vai cumprir. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, criticou o Conselho por não condenar explicitamente o terrorismo do Hamas. O embaixador israelense considerou a resolução fora da realidade. O representante palestino também repudiou a resolução, disse que é hora de um cessar-fogo e não simplesmente de uma pausa na guerra. Como a resolução não se baseia no capítulo 7 da Carta da ONU, que pode autorizar o uso da força, apenas pede que determinadas medidas sejam adotadas, mas não há maiores sanções por seu não cumprimento. Se Israel não cumprir, como já disse que não vai, a questão teria de ser reexaminada pelo Conselho de Segurança para propor medidas mais duras, mas isso provavelmente seria vetado pelos Estados Unidos, que se abstiveram na quarta-feira, assim como a Rússia e o Reino Unido, 3 países que têm poder de veto, então se votassem contra, a resolução cairia. O projeto de resolução apresentado por Malta teve 12 votos a favor, inclusive do Brasil, então foi aprovado. 4 projetos anteriores foram vetados por Estados Unidos ou China e Rússia. O exército de Israel saiu do hospital Al-Shifa depois de 1 hora da faixa de Gaza, depois de 24 horas, alegando ter encontrado armas e uniformes que comprovariam inequivocamente, nas palavras do porta-voz israelense, que era usado por terroristas. Os Estados Unidos e Israel acusam o Hamas de ter instalações militares subterrâneas embaixo de hospitais. Hamas nega e acusa Israel de ter plantado as armas. Disse o mesmo quando Israel mostrou armas e munições que estariam no subsolo do Hospital Pediátrico Rantisi. O Hamas também acusou Israel de usar uma retroescavadeira para destruir uma das entradas do complexo do hospital. É a guerra de versões. Como na guerra, o que morre primeiro é a verdade, frase atribuída ao dramaturgo da Grécia Antiga Ésquilo, o autor de Os Persas e Prometeu Acorrentado. Ésquilo é considerado o pai da tragédia, então, como o que primeiro morre na guerra é a verdade, é preciso apresentar as duas versões, sem dar nenhuma delas por 100% correta. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e coordenador de ajuda de emergência, Martin Griffiths, embaixador britânico, declarou estar horrorizado com a operação militar dentro do hospital. A proteção aos recém-nascidos, pacientes, profissionais de saúde e de todos os civis deve estar acima de todas as outras questões, disse o subsecretário-geral da ONU. O Catar, principal mediador do Hamas nas negociações com Israel, denunciou a invasão do hospital como crime de guerra. O Hamas pediu uma investigação internacional. Nos últimos dias, sem energia elétrica, com escassez de água e comida, famílias inteiras se espremendo nos corredores, partos e cirurgias sendo realizadas sem anestesia, 9 bebês retirados de incubadoras e 27 pacientes da unidade de terapia intensiva teriam morrido, de acordo com as autoridades de saúde do Hamas, por falta de eletricidade nos equipamentos que os mantinham vivos. 179 cadáveres foram enterrados numa vala comum, porque o necrotério também não funciona sem energia elétrica e os veículos de transporte não conseguiam chegar até o hospital. Nos carros fúnebres, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou as críticas e afirmou que não há lugar em Gaza em que as forças de Israel não consigam entrar. Em entrevista depois do encontro com o ditador chinês Xi Jinping, em São Francisco da Califórnia, o presidente Joe Biden declarou que a guerra só acaba quando o Hamas perder a capacidade de lutar
Ele pediu a Israel que seja extremamente prudente, mas mais uma vez rejeitou um cessar-fogo, alegando que o Hamas gostaria de repetir a ação terrorista de 7 de outubro. O total de palestinos mortos na faixa de Gaza subiu para cerca de 11.500, dos quais 4.710 crianças. Mais de 29.800 palestinos saíram feridos. No ataque inicial do Hamas e da Jihad Islâmica a Israel, mais de 1.200 israelenses e estrangeiros foram mortos. O exército de Israel diz que matou 1.500 terroristas ao repelir o ataque. A Coordenação de Ajuda Humanitária da ONU anunciou que Israel deixou entrar 23 mil litros de combustível, a primeira entrada de combustível desde que Israel bloqueou a faixa de Gaza, e Israel vai parar de limitar o número de caminhões de ajuda humanitária que podem entrar no território. 460 caminhões à espera em El Arish, a cidade egípcia mais próxima da fronteira com Gaza. A ONU alertou que as estações de tratamento de água e esgotos estão paradas por falta de combustíveis e 2 empresas de telecomunicações disseram que Gaza caminha para um blackout total em horas, também por falta de combustível. Depois que um foguete caiu no norte de Israel, Israel contra-atacou o sul do Líbano nesta quarta-feira com mais de 300 obuses. Um tanque israelense disparou contra um posto de observação da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, que trava uma guerra de baixa intensidade na fronteira norte de Israel. No discurso de posse de um novo governo da Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez exigiu um cessar-fogo imediato, o respeito ao direito internacional humanitário e a libertação dos reféns, rejeitando o que chamou de mortandade selvagem de palestinos em Gaza e na Cisjordânia. Sánchez prometeu trabalhar com a União Europeia pela criação de um Estado nacional para o povo palestino. Na Turquia, o ditador Recep Tayyip Erdogan afirmou que Israel é um Estado terrorista. Maldizemos o governo israelense, mas não nos esquecemos de quem apoia abertamente esses massacres e permite que aconteçam. Tentam exonerar os assassinos, disse Erdogan, se referindo aos países da Europa e aos Estados Unidos que apoiam Israel. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, considerou absurda a acusação de fascismo feita por Erdogan contra Israel. Netanyahu respondeu ao ditador turco. Erdogan qualifica o Estado de Israel de terrorista, mas na realidade apoia o Estado terrorista do Hamas. Ele mesmo bombardeou aldeias turcas dentro das fronteiras da Turquia. Não vamos aceitar lições de sua parte. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, pediu a renúncia imediata do chefe de governo, sem esperar o fim da guerra contra os extremistas muçulmanos do Hamas e da Jihad Islâmica. Netanyahu tem de sair imediatamente. Precisamos de mudança, Netanyahu. Não pode continuar sendo primeiro-ministro. Não podemos permitir que uma campanha longa seja liderada por um primeiro-ministro que não tem mais nenhuma confiança da população. 4 dias depois do ataque terrorista do Hamas, o primeiro-ministro israelense fez um acordo com parte da oposição, com o ex-vice-primeiro-ministro Benny Gantz, que foi um general, que foi comandante das Forças Armadas de Israel, para formar um gabinete de guerra. Gantz fazia oposição, já o ex-primeiro-ministro Yair Lapid não quis fazer parte de um governo de união nacional para enfrentar a guerra, exigiu de Netanyahu que demitisse os ministros mais extremistas, Itamar Ben-Gvir, da Segurança, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich. Bibi, como primeiro-ministro é conhecido popularmente, rejeitou. Israel poderia ter reagido de modo mais equilibrado e prudente depois do ataque terrorista de 7 de outubro, é o que entende o cientista político Ian Bremmer, dono do Eurasia Group, uma das maiores consultorias políticas do mundo.
Bremer acredita que Israel perdeu a oportunidade de formar uma grande coalizão para enfrentar o Hamas e o terrorismo com o apoio dos Estados Unidos, da Europa e até de países árabes como a Arábia Saudita e o Egito, que também são inimigos do Hamas. Mas o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu optou por uma guerra total, em que, na prática, só tem o apoio dos Estados Unidos e de países insignificantes. Ao fazer bombardeios maciços que mataram milhares de palestinos, seguidos de uma invasão terrestre em grande escala a partir de 27 de outubro, Israel matou mais de 11 mil palestinos e dissipou ou desperdiçou o apoio internacional que recebeu no primeiro momento. A França insiste num cessar-fogo, até mesmo os Estados Unidos ameaçam limitar a ajuda militar para conter a ofensiva israelense, e o próprio ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, admitiu que dentro de 2 a 3 semanas, talvez a pressão internacional por um cessar-fogo se torne irresistível. Uma resposta mais focada de Israel ao punir apenas o Hamas e seus líderes seria mais lenta e moderada, mas seria melhor para Israel atingir seus objetivos políticos. O Hamas não é uma ameaça existencial a Israel. Israel tem armas nucleares, um sofisticado sistema de defesa antimísseis e, de longe, muito longe, as forças armadas mais capazes do Oriente Médio. Assim, observa Ian Bremer, o Hamas não ameaça a existência de Israel, tem 30 mil homens em armas e foguetes relativamente primitivos. Nem Israel, nem nenhum outro país pode tolerar a convivência com um território vizinho dominado por um culto genocida que prega sua destruição. Mas a contenção estratégica limitaria a resposta israelense a ataques a instalações militares, aos túneis e aos líderes do Hamas. Isto evitaria o massacre de civis inocentes e a reação internacional negativa. A resposta esmagadora é que o Hamas o que o Hamas queria quando lançou um ataque brutal, queria se colocar na posição de vítima. Isso jogou os palestinos, o mundo árabe, o sul global e parte da esquerda nos países democráticos no colo do Hamas. Na opinião do dono do Eurasia Group, isto prejudica os interesses e a segurança de Israel a longo prazo. Afinal, como notou o historiador israelense Yuval Harari, se a guerra é a continuação da política por outros meios, na definição do estrategista alemão Karl von Clausewitz, ganha a guerra quem atinge seus objetivos políticos, não quem mata mais, nem destrói mais. A guerra do Vietnã foi um bom exemplo, morreram 58.200 soldados norte-americanos e cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões de vietnamitas, e o Vietnã ganhou a guerra. Os Estados Unidos perderam a guerra na frente interna com o fim do apoio político. Isto dificilmente vai acontecer em Israel, mas no momento o Hamas está ganhando a batalha da opinião pública internacional. No Japão, um homem ligado a um grupo de extrema-direita foi preso depois de jogar seu carro contra uma barreira de proteção da Embaixada de Israel em Tóquio. É mais um sinal da onda de antissemitismo que graça pelo mundo. Por fim, eu queria registrar o encontro do presidente Joe Biden com o ditador da China, Xi Jinping, em São Francisco da Califórnia, onde se realiza a reunião de cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC. Os líderes das duas superpotências do século XXI já se conheciam do tempo em que eram vice-presidentes. Conversaram durante 4 horas num diálogo que as duas partes definiram como muito construtivo. Na prática, a China se comprometeu a combater o tráfico de substâncias usadas na fabricação de fentanil, um opioide que no ano passado matou 73.654 pessoas nos Estados Unidos. E os dois países decidiram retomar a comunicação entre seus militares
interrompido desde que a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, foi a Taiwan. Essa comunicação é para evitar acidentes nos ares e nos mares capazes de criar uma crise grave. Mais importante é que as duas superpotências estão numa competição estratégica, política, econômica, científica, tecnológica e militar pela supremacia mundial. Mais importante é que se entendam e resolvam seus atritos pelo diálogo. Se diz que o mundo é suficientemente grande para os dois e que os Estados Unidos não devem querer impor suas ideias aos outros. Uma nova Guerra Fria não interessa a ninguém. Drenaria os recursos, drenaria para gastos militares, recursos importantes para enfrentar problemas globais como a miséria, a fome e o aquecimento do planeta. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, no meu blog Globalização em Crise. Me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é a paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe, é um cumprimento árabe. Até mais. Tchau.